Nós voltamos com o Jogo do Poder recebendo o ex-prefeito César Maia e vereador César Maia, contando com a participação também do jornalista Aziz Filho. Aziz, repita, por favor, a pergunta que você deixou para o prefeito. Eu queria saber a opinião do vereador César Maia sobre a posição da Câmara, presidida pelo filho dele, o Rodrigo Maia, e do Senado, presidido pelo Renan Calheiros, nesse confronto com a opinião pública a respeito desse pacote anticorrupção, né? Porque a Câmara aprovou ali uma lei com critérios subjetivos, né? Que você tenta criminalizar comportamentos considerados políticos dos juízes e dos procuradores, né? São critérios com um alto tom de subjetividade que não caiu bem, a população reagiu, a opinião pública, voltamos a ter panelaços no país. Eu queria que o senhor avaliasse a posição da Câmara e do Senado em relação a isso. Só corrigindo no bloco anterior, eu falei 1º de junho. 1º de dezembro. Muito bem. Mas, você disse, o seu filho, ele já foi meu filho uns meses atrás, agora eu sou o pai dele. Isso mudou a hierarquia ali. Muito bem. Eu acho que o Rodrigo fez o que tinha que fazer. Primeiro, ele é presidente de um poder. Ele não é de uma patota do poder. Aliás, tem esse reconhecimento por todos os blocos, que ele preside e não preside em nome de um grupo, de um bloco. Depois, o Rodrigo, semana passada, ele tomou decisões, que eram as decisões que a opinião pública pedia, as ONGs, etc., redes sociais, que era, em primeiro lugar, a questão do voto nominal. Se exigia o novo voto nominal. Segundo a questão, era a questão do Caixa 2. Sim. Eles não colocam o Caixa 2 em votação, exaltado, 3 dias antes, 2 dias, não bota o Caixa 2 em votação. Então, vai ter que ser votação nominal. Bem, conduz. Há um acordo de que, as medidas são aprovadas por unanimidade. Só 2 deputados não votaram, 450 votos, e aí vem as emendas. O presidente da casa, ele não pode votar, ele não vota. Já parece que o Globo tem a votação dos deputados, vai virar uma faixazinha preta, artigo não sei das quantas. Ele não pode fazer emenda. Ele fez o que se queria. Na hora que se entra em votação, vem as emendas. E as emendas, curioso, né? Que as emendas elas juntam grupos os mais díspares, né? O PT que está com a justiça por aqui, porque o Lula, o PMDB, o PP, todos os partidos votaram. Mas, na verdade, eu não esperava que o senhor avaliasse a posição do Rodrigo, mas da Câmara, por acaso, eu citei que ela é presidida pelo Rodrigo, né? Mas a questão é a Câmara, né, que está em... Eu afianço, garanto, porque estive com o Rodrigo no fim de semana, né, anterior, sexta-feira, aqui no Rio, que ele é totalmente contrário a que se incluísse nas emendas a emenda aditiva a respeito dos juízes e dos procuradores. Do abuso de autoridade. Totalmente contra. Isso não vai ser votado. Isso vai se conversar lá, eles vão entender que eles vão introduzir um tema que é um tema de... Que o Renan já está fazendo também no Senado. Ele tem o mesmo projeto no Senado, uma lei de abuso de autoridade. Na verdade, as 2 medidas iriam caminhar concomitantemente, mas agora a Câmara trouxe para si essa responsabilidade. O Sérgio Moro vai lá essa semana para discutir aquela lei. Né? Ele quer sugerir, na verdade, que não seja crime, digamos, a divergência de interpretação da lei penal. Ou seja, se ele decidir, um juiz de primeira instância, tomar uma decisão e o de segunda instância corrigir por conta de uma outra interpretação, isso não configure crime, mais ou menos em resumo da proposição dele. Agora, em relação a outras medidas, eu queria saber a opinião do senhor. Por exemplo... Ricardo, só concluindo. Só essa questão é que produziu essa explosão. Sim. Nenhuma outra, as pessoas nem sabem quem são as outras, nem leram as outras. Eu vi que a pessoa manda um e-mail para mim, um WhatsApp e tal, e eu respondo, qual é a medida que você acha? Vamos tirar essa eu concordo com você. Que outra? Mas era inadmissível algumas medidas. Por exemplo, propostas pelos procuradores, na minha avaliação, é absolutamente inadmissível cercear o direito ao habeas corpus. Você validar prova ilícita. Você criar a figura do dedo duro oficial, o reportante do bem. Quer dizer, são 3 proposições, na minha avaliação, totalmente incabíveis e que configurariam um retrocesso institucional. Qual é a sua opinião sobre essas medidas? Claro. Então, a OAB, lendo as medidas, identificou excessos em algumas delas. Não tenha dúvida. Agora, não é isso que está estimulando as pessoas a fazerem panelaço. É o abuso de autoridade. Claro que é ali. Porque as pessoas acham
que aquilo ali, porque você pensa bem, você tem a questão, abuso de autoridade, pode ser condenado. Se alguém achar que houve abuso de autoridade, vai recorrer a quem? Ao próprio judiciário. Não tem É meio sem pé nem cabeça, né? Não tem caminho. Então, para que vai fazer aquilo ali, né? Aquilo ali passou como uma provocação. E a provocação gerou essa explosão. Prefeito, mas não tem havido nos últimos tempos, e aí vi de caso do Garotinho, um certo abuso de autoridade do judiciário mesmo? Abuso de autoridade, eu diria, uma prática das autoridades brasileiras. O famoso carteiraço, sabe quem eu sou. Portanto, não é uma novidade no judiciário. Mas, evidentemente, que na hora que o poder político reflui, na hora que o poder judiciário entra nesse vácuo e o poder é multiplicado, é inevitável. Aquilo que era um abusozinho de autoridade, não sei aonde, passa a ganhar um destaque muito grande para quem sofre e para quem aplaude. Do judiciário, né? Ministro também, que pressiona pela construção de prédios, né? A gente tem o abuso de autoridade, faz parte da cultura política brasileira. Eu queria pegar isso tudo que está acontecendo, a delação da Odebrecht, a fragilidade do governo Temer, a falência do Estado do Rio, que todo mundo diz que vai ter um efeito dominó, porque a questão previdenciária atinge todos os estados. O senhor vê luz no fim do túnel, vereador, para o Brasil? Qual é a luz que o senhor vê? Você pensa bem, esse ano, o IBGE ontem, 30 de novembro, o IBGE ontem disse que o PIB brasileiro... Já encolheu, né? 4%, 4,5%. É uma coisa gigantesca. Hoje, o Estado de São Paulo apresenta uma tabela de crescimento do PIB dos países de maior... O Brasil está em último lugar, no caso do Estado de São Paulo, com uma queda de 3%, mas a queda está em 4%. Então, já é considerada maior do que a crise de 80, né, que é a década perdida, sim. E maior do que a crise do governo Collor, que gerou o confisco da poupança. Né? Se você vai e agrega a queda do PIB nos últimos 2 anos, nós estamos falando de quê? 7%? E a queda do PIB per capita, quanto foi? E o desemprego? Agora, finalmente, isso eu como economista há anos venho pedindo, o desemprego aqui é medido da forma que a OIT recomenda. O pesquisador pergunta se você está procurando emprego. Se você está procurando emprego, não conseguiu, você está desempregado. Se você não está, não entra na estatística. Não entra na estatística, é o subemprego. Pessoa que trabalha uma vez por semana, vai lá limpar um carro e tal. Se você pegar esses 12 milhões de desempregados e agregar esses fatores, o desalento, agregar as pessoas que nós vamos para 20 milhões de pessoas. Então, prefeito, diante disso, quer dizer, na verdade, quando houve o impeachment, na verdade, as forças econômicas apoiaram o impeachment, convencidos de que a presidente Dilma não tinha mais condições políticas de reverter o quadro recessivo. Havia uma expectativa positiva em relação ao vice-presidente, hoje presidente Michel Temer, que ele, com apoio das forças econômicas, com apoio da classe política, conseguiria, por fim, aquele quadro de decadência econômica. Os números mostrados atualmente mostram que isto não está acontecendo. O presidente Michel Temer não está conseguindo reverter e colocar o Brasil de novo nos trilhos. O senhor acha que eu vou fazer um intervalo, mas vou deixar a pergunta. O senhor acha que é isso mesmo? Nós estamos sem saída, o presidente Michel Temer não vai conseguir superar o desafio que lhe foi imposto? Eu vou a um rápido intervalo e a gente volta em 1 minuto.